Boa noite, irmãos, graça e paz. É com alegria que nós estamos mais uma vez no nosso culto presencial. E como nós estamos também transmitindo para os nossos queridos irmãos que não podem estar aqui conosco, nós também queremos dar uma saudação para os nossos queridos irmãos que estão acompanhando pelo Facebook da nossa igreja, IGBCR, para que todos possam estar recebendo a palavra do Senhor e também estar adorando o Senhor na sua igreja, mesmo à distância. Então nós queremos também falar do Salmo 122, o primeiro versículo do Salmo 122, que acho que é o desejo de todos que estão aqui e dos irmãos que estão em casa. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. E hoje, mais do que nunca, na verdade, todos têm esse desejo de estar na casa do Senhor. Nesse momento que muitos estão restritos aos seus lares, não podem sair dos seus lares, mas Deus é tão bom, tão generoso, que nos possibilitou um meio também de estar levando o culto para os lares, através do nosso Facebook. Eu vou convidar todos agora para que a gente possa estar orando também, agradecendo a Deus, porque você está aqui, você pôde se deslocar do seu lar até a sua igreja, a nossa igreja, e também agradecer pelos irmãos que estão acompanhando pelo Facebook da igreja. Vamos orar? Pai amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, louvar e engrandecer seu nome, Senhor, porque o Senhor cuida de nós em todos os momentos, e nesse momento que nós estamos vivendo essa restrição de não podermos sair, nos deslocar, Pai, sem os cuidados necessários, e também muitos dos nossos queridos irmãos e amigos não podem sair dos seus lares, têm que se proteger. Nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos orientado, tem derramado sua graça sobre nossas vidas, e também nos dá a possibilidade de levar o culto dos lares, Pai, que não podem, dos irmãos que não podem se deslocar para a igreja, e para também ouvir sua palavra e junto com a sua igreja glorificar seu santo nome. Nós te agradecemos, Pai, pelo seu cuidado conosco. Pedimos também por aqueles irmãos que ainda estão a caminho, que estão se deslocando de regiões mais distantes, que o Senhor também abençoe, que traga em paz, e que nós possamos estar, Pai, vivendo aqui momentos maravilhosos, junto com a sua igreja e junto com o Senhor. Nós pedimos isso. Também pedimos para o Senhor preparar os corações para estarem adorando, engrandecendo o seu nome, e também que o Senhor também fale aos nossos corações, traga refrigério, traga restauração, traga consolação, traga esperança, Senhor. É isso que nós queremos que o Senhor faça nas nossas vidas e na vida daqueles que estão também assistindo e acompanhando nos seus lares. Nós pedimos ao Senhor isso e te agradecemos, Pai, pelo seu amor, seu cuidado e tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas nesses momentos que estamos vivenciando atuais. Nós pedimos isso e te agradecemos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes eu vou estar também relembrando que os nossos cultos também na quarta-feira serão transmitidos, e todos os irmãos que estão aqui sabem, que nós não temos o culto na quarta-feira presencialmente, mas estaremos transmitindo pelo Facebook. Então, os irmãos que por acaso estão encontrando alguma dificuldade, fale com a gente para a gente ver o que a gente pode estar fazendo, para que todos estejam acompanhando. É importante, que nós todos estejamos acompanhando os cultos, mesmo aqueles que são à distância, porque nós estamos nos desdobrando, os irmãos sabem das peripécias que nós temos que fazer para transmitir os cultos, mas com o objetivo de todos terem, a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, se fortalecer e encher o seu coração de esperança, tá bom? E também já avisando para os irmãos e amigos que estão acompanhando, quarta-feira, nosso endereço é IGBCR, tá bom? Depois de todos esses avisos também, vou convidar o nosso querido grupo de louvor, para que agora todos nós estejamos adorando a Deus e preparando o nosso coração. E você em casa também possa estar ouvindo essa mensagem que vai ser transmitida pelo grupo de louvor, para trazer esperança aos seus corações.
Me fazer
as circunstâncias, Senhor, as lutas, as perseguições, o Senhor tem nos encontrado, tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. E nós rendemos graças ao Senhor nessa noite, Pai. Viemos, Senhor, oferecer um culto agradável a Ti, Pai. Que o Senhor venha receber, Pai, direto dos nossos corações, Senhor Jesus. Direto, Senhor, do nosso corpo, Senhor, todo perfeito louvor. Nada, Senhor, vai fazer com que nós nos separamos do Teu amor. Nada, nem a morte, Senhor, nem a vida, Senhor. Nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Pai. E nós estamos sim, Pai, alegres e contentes por estar na Tua casa, Senhor, para prestar esse culto agradável a Ti. E aqueles também que não estão, Pai, que estão lá do outro lado assistindo, Pai, esse culto, que eles vão ser alcançados, Senhor, abençoados, Senhor, pela Santa Palavra, por cada canção entoada, Pai, diante do Teu altar. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Nada vai impedir, né, irmãos? Depois a gente está com um problema técnico aqui, mas né, nada pode parar, né, aquele que foi chamado para a luz do Senhor, né? Vamos entoar o segundo cântico, né? Que fala, ó, por que duvidar, né? Às vezes, quando a gente pensa que estamos remando sozinhos, nós não estamos remando sozinhos, irmãos, né? Que a gente possa saber que, em meio aos mares revoltos, ao meio àquela agitação que nós estamos vivendo, nós temos um Deus que segura nas nossas mãos. Quando a gente está cansado de remar, quando a gente está cansado de remar sozinho, Ele vem e pega o remo, toma o remo das nossas mãos e faz com que a gente possa navegar com poder, com glória, porque Ele que garante isso, amém? Amém, amém. Louvado seja Deus. Então, ó, por que duvidar, né? Vamos lá.
e na sua vida. Aleluia. Amém. Deus é Deus. As coisas que
horas fáceis, mesmo nas horas difíceis, Senhor, o Senhor sempre está conosco, nos carregando, nos guiando, Pai, e o Senhor é Senhor de todas as coisas, Senhor. Sim, o Senhor tem nos renovado, tem nos lavado com o Teu sangue, tem nos purificado, Pai, tem mantido a nossa fé firme no Senhor. Aleluia. Mesmo, Pai, sabendo, Pai, que nós não merecemos nada, Senhor, não somos dignos de nada, Senhor. Recebe o Teu trono de graça, Pai, as nossas orações cantadas neste momento, Senhor. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, e consola, Senhor, cada coração, Senhor, com todas essas palavras, Senhor, que foram cantadas, Senhor, em forma de oração, ó Pai, que elas toquem, Pai, no coração daqueles que neste momento estão ouvindo, Senhor, tanto aqui na igreja, Senhor, como aqueles que estão online, Senhor, abençoa eles, ó Deus querido, que eles possam se sentir neste momento, Senhor, a Tua presença, ó Pai querido, na vida deles, ó Pai, atuando, Senhor, sentindo que o Senhor é Deus, ó Pai. Quando o Senhor faz, ó Pai, mesmo quando nós achamos que o Senhor não faz, Pai, mas o Senhor está ali do nosso lado, Pai, sempre, nunca, Senhor, nunca o Senhor nos abandona, Pai, sempre o Senhor está do nosso lado, e nós te louvamos e te agradecemos por isso, ó Pai, porque o Senhor é Deus, ó Pai, e é bom, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Dança técnica. Obrigado, filho. Graça e paz, irmãos. Amém. Como essa música é bíblica, né? É importante quando nós estivermos cantando, a gente perceber isso. Não perceber esse barulho, mas perceber o que está na letra, né? Dizendo que em todos os momentos nós precisamos confiar em Deus, acreditando na graça, no amor, na misericórdia de Deus. Eu acho muito interessante, né, quando o grupo de louvor canta essa música, porque isso é fé, acreditar que se você está com Deus, você tem que estar disposto a sofrer as consequências de andar com Deus, até mesmo em momentos difíceis que nós enfrentamos, né? Sabendo que Deus vai te consolar, que Deus vai cuidar de você, mas que as fornalhas da vida virão, e que mesmo nas fornalhas Deus vai estar com você. Alguns momentos Ele não vai te livrar das fornalhas, mas Ele vai estar com você dentro da fornalha, para que as fornalhas da vida não te queimem, né? E que você veja Ele se manifestando na sua vida nesses momentos. Queridos, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 3. O Salmo de número 3. Esse salmo é muito interessante porque é um salmo que fala sobre um acontecimento que marcou a vida de Davi. E um acontecimento que não foi muito bom. Um acontecimento que Davi enfrentou decepções. E você já enfrentou decepções? Quando as decepções vêm, qual é a sua culpa? Qual é a sua reação? Você reage de que maneira quando você está enfrentando decepções? Davi aqui nesse salmo, ele compõe esse salmo num dos momentos mais difíceis da vida dele. E é interessante, não sei se você já reparou nisso, e a Bíblia ela tem uns detalhes que nos ensinam. O Salmo de número 3 é o primeiro salmo do livro de Salmos que tem título. E o título que fala aqui é sobre vencendo as decepções. Ou, algumas Bíblias está escrito assim: quando Davi fugiu de seu filho Absalão. É um salmo que
é conhecido como Salmo de Fé, um salmo onde Davi ele compõe essa canção, que os salmos são canções, compostas pelos salmistas, que mostram uma verdade, uma fase da vida do salmista. E o Salmo de número 3, a gente pode pensar nesse título, na meditação de hoje. O título que o salmista traz no Salmo de número 3, ou a história do Salmo de número 3. Como vencer as decepções da vida? Davi enfrentou muitas decepções, mas essa decepção marcou Davi de uma maneira difícil, porque foi uma rebelião que o seu filho Absalão organizou contra Davi, para tirar Davi do trono, e ele assumiu o trono por usurpação, o trono de Israel. Mas quando vem a decepção, o que você sente? Uma das questões que a gente observa quando a gente está passando por esses momentos difíceis é que as decepções elas trazem dores na nossa vida. A decepção ela fere o coração, ela traz um sentimento que muitas vezes nos mostra um descontrole emocional na vida daquele que está sendo decepcionado. E geralmente as decepções marcam mais quando vêm de pessoas próximas, da nossa vida, de irmãos, de familiares, de pessoas que na vida o relacionamento que você teve na vida com as pessoas de amizade, de repente vira-se contra você, e aí você fica com seu coração dolorido. Davi aqui foi traído pelo seu filho, já falei disso, Absalão, e ela trouxe muitas dessas consequências na vida do rei Davi. O rei Davi, no livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 15, mostra esse episódio. Mostra quando Davi tem que sair de Israel com sua família, e ele faz uma viagem longa para outro lugar para se proteger, e amigos próximos de Davi também defendem Absalão e ficam do lado de Absalão. Então tudo isso trouxe dor ao coração de Davi, e as decepções trazem isso para o nosso coração. Por isso nós temos que estar preparados, por isso que nós precisamos compreender que há amigo mais chegado que o irmão, por isso que nós precisamos manter relacionamentos sadios, e principalmente o relacionamento sadio com Deus, porque nessas horas difíceis da nossa vida, Deus ele sempre está pronto a agir nas nossas vidas. É importante nós pensarmos nisso. E por que as decepções nos afetam? Nós falamos os sentimentos que a decepção traz no nosso coração, mas por que ela nos afeta? Eu nomeei algumas questões aqui para que a gente pudesse pensar. As decepções nos afetam porque, primeiro, rompe com a fidelidade. Pessoas próximas nos decepcionam, e aí o que acontece? Vem aquela barreira, que rompe a fidelidade, a amizade que existia. Imagine você se colocando no lugar de Davi, um filho amado traindo seu pai. Ela também, a outra área que ela afeta a nossa confiança, ela afeta a lealdade, destrói a lealdade, e ela provoca um desgosto. Por isso que nós vemos famílias totalmente infelizes, insatisfeitas, machucadas, porque são nos âmbitos familiares, muitas vezes, que as decepções nos ferem mais ainda, porque você está esperando o quê? Companheirismo, amizade, dedicação, ajuda, apoio, e de repente uma pessoa que você nunca imaginou, ela te trai, ela te fere, ela te machuca. E aí como fica o seu coração? Quais são os sentimentos? Tudo isso interfere. Aqui no Salmo a gente observa que Davi ele diz assim que aumentou o número dos inimigos dele e diminuiu o número de amigos.
É o que a gente está falando, destrói a lealdade, acaba com a fidelidade. E a gente vê isso no versículo 1. Olha no versículo 1 que ele diz: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam contra mim. Muitos são meus adversários. E a gente está olhando lá em 2 Samuel capítulo 15, que é onde acontece o rompimento de Absalão com seu pai, o rei Davi. A gente observa isso, que pessoas que estavam do lado de Davi, que eram amigos de Davi, que eram conselheiros de Davi, de repente, usando o termo de hoje, moderno, viram a casar e voltam-se para Absalão. E ele também diz que diminui o número de amigos. E realmente, se aumentou o número de inimigos, e se aconteceu essa quebra de lealdade, de confiança, de fidelidade, aconteceu isso, infelizmente. O número de amigos diminuiu. E por isso que nós sempre falamos, a gente pode contar o número de amigos nas mãos. E geralmente em uma mão só. O número de amigos que vão estar com você em todos os momentos. E dentro desses amigos existe um especial, Jesus Cristo, o amigo que não abandona, o amigo que está com você em todos os momentos, sejam bons, sejam maus. Ele é um amigo sem igual, é o amigo que faz a diferença. E aí a pergunta: como está o seu relacionamento com esse amigo especial? Esse amigo que pode te ajudar, esse amigo que vai trabalhar com você para que você supere as suas dificuldades. Nós precisamos pensar nisso. E Davi também enfrentava outra questão. Pessoas diziam para Davi que o cerco ia ser difícil, que ele estava cercado e que ele não ia ter ajuda nem mesmo de Deus. No versículo 6 desse salmo, olha o que o salmista Davi diz: não me assustem os milhares que me cercam. Ou seja, Davi se via cercado por todos os lados. Mas por quê? Porque as pessoas estavam também falando isso para Davi: Davi, você está perdido. Agora acabou, o seu reino não é mais seu, agora é de Absalão. Você não pode fazer mais nada. Olha como você está cercado. Olha como você está num beco sem saída. E é interessante pensar nisso. E no versículo 2 desse salmo, eles diziam para Davi uma coisa mais dura ainda: que o Deus Todo-Poderoso tinha abandonado Davi. No versículo 2, Davi, ele mostra isso quando ele diz: são muitos os que me dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Olha a situação de Davi, já passando por decepções, passando por lutas, tendo uma pessoa que ele nunca imaginou contra ele, se tornando seu inimigo, o seu filho amado, Absalão. E a gente pode dizer de passagem, o filho mais bonito que Davi tinha, que chamava a atenção pela beleza, mas seu coração estava cheio de maldade, cheio de feiura, porque estava planejando, estava colocando em prática esse plano terrível de tirar o reino à força do seu pai. Então, qual era a situação de Davi? Uma situação que, aos olhos de muitos, era de desespero. Mas nós devemos agir assim, pensando em desespero, que acabou tudo, que agora nós estamos perdidos? Quem falava isso eram as pessoas que estavam próximas de Davi. Mas Davi não pensava assim. Tanto é que Davi ainda, ele tinha fé em Deus. E ele buscou a esse Deus. E aí a gente vai entrar no tópico que eu queria. Como vencer as decepções da vida? Como que você pode vencer a decepção de uma pessoa próxima? Como que você pode vencer uma traição, uma maneira errada de se portar de uma pessoa que você nunca imaginou que ia ter atitudes contra você? Como que você pode fazer isso?
A palavra de Deus, o rei Davi, que passou por isso, enfrentou isso, ele nos dá 3 orientações. E é sobre essas 3 orientações que eu queria que você pensasse. E além de pensar, que você pudesse colocar em prática na sua vida. Primeiro, nós, para vencermos as decepções da vida, e não só de pessoas próximas, pessoas que nos cercam, pessoas que se relacionam com nós, e até mesmo de pessoas que eram para cuidar da gente. Por exemplo, os nossos queridos representantes, e que, por falar em representantes, eles têm trazido muitas decepções para todo o povo, não é verdade? Para nós aqui de São José dos Campos tivemos essa decepção essa semana, e quantas decepções nós estamos tendo, e até mesmo dentro das igrejas, quantas pessoas que estão andando conosco e de repente nos decepcionam. Então, queridos, nós precisamos reagir, nós precisamos estar preparados para isso. Por quê? Porque nós convivemos com pessoas falhas, não existe ninguém perfeito, isso é um fato. Outro fato, nós vivemos rodeados por um vírus pior que o vírus dessa pandemia, o Covid-19, que é o pecado que corre nas veias. Nós somos filhos de Deus, mas nós não deixamos de ser pecadores, nós somos pecadores redimidos, ou seja, nós não somos perfeitos, nós seremos perfeitos quando nós estivermos com Cristo, vivendo com Cristo, quando Ele voltar. Aí sim, não vai ter mais pecado ao nosso redor, não vai ter mais a carne dentro de nós, tentando nos boicotar, não vai existir pessoas desleais. Então nós precisamos estar preparados. E Davi nos dá 3 orientações nesse salmo. Primeiro, confie em Deus, pois Deus jamais nos decepciona. Pessoas nos decepcionam, sistemas ainda mais, desse mundo que nós estamos vivendo, decepcionam. Mas agora o Deus Todo-Poderoso não nos decepciona. Nós vemos isso nos 3 primeiros versículos, quando Davi está falando o que as pessoas estão falando para ele, e aí no versículo 3 ele diz assim: mas tu, Senhor, é o escudo que me protege, és a minha glória, e me faz andar de cabeça erguida. Olha que bonito essa palavra de Davi. Então a orientação que Davi nos dá é a orientação que ele segue. Quando ele estava passando por aquele momento difícil, de traição, de deslealdade, de rompimento, de lealdade, o que acontece? Ele coloca a confiança dele em Deus, porque Deus jamais nos decepciona. E ele fala aqui que ele pode andar com a cabeça erguida, porque ele não fez nada de errado e Deus está com ele. O relacionamento de Davi com Deus era um relacionamento inquebrável da parte de Deus, e Davi era conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque Davi ele era falho, mas Davi ele não se deixava ficar errado com Deus, se eu posso dizer assim. Davi ele procurava ser leal com Deus. Algumas vezes ele errava sim, como ele cometeu erros graves, mas Davi ele se arrependia e ele queria manter o relacionamento com Deus. E aqui ele diz que nós precisamos confiar em Deus, porque Deus jamais nos decepciona. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz. E você? Como que você age quando você está passando por momentos difíceis como Davi? Você segue essa orientação? Você confia em Deus? Você sabe que Deus é leal a todo instante e todo momento? Ou você passa pela sua cabeça assim: eu vou também fazer como alguns, eu vou deixar a igreja, eu não quero mais saber de igreja porque eu estou passando por lutas, dificuldades e não muda nada. Querido irmão, muda sim. O Deus Todo-Poderoso está do seu lado.
Ele está na fornalha com você. E Ele vai te dar vitória. O apóstolo Paulo, que passou por muitas lutas e decepções, ele fala o quê? Quem poderá me separar do amor de Cristo Jesus? A tribulação, o pecado, as dificuldades? Nada e ninguém pode me separar do amor de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo também sabia que ele precisava confiar em Deus. Então, primeira orientação, confie em Deus, pois Ele jamais decepciona. Segunda orientação de Davi nesse salmo, nós vamos encontrar no versículos 4 e 6. Qual é a orientação? Fale com Deus, Ele sempre nos ouve. Queridos, nós estamos vivendo uma época que o que a gente ouve muito é: você não me escuta, você não está disposto a me ouvir. Eu tenho tanta coisa para falar, mas não tenho com quem falar. Isso não é totalmente verdade, porque Davi, ele sabia que ele poderia falar o que estava no coração dele com Deus. E você fala com Deus? Você abre o seu coração para Deus? Ele sempre nos ouve, Ele nunca nos deixa de ouvir. Ele só não ouve quando a gente não fala, e mesmo assim Ele ouve, porque Ele sabe o que está no nosso coração, e Ele trabalha na nossa vida. Davi diz assim no Salmo, no versículos 4 a 6: ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque o Senhor me sustenta. Não me assustem os milhares que me cercam. Davi não estava assustado. É interessante pensar nisso. Davi estava vivendo um momento difícil de decepção. O exército que se manteve leal a Absalão, eles foram atrás de Davi. E Davi estava com poucas pessoas do seu lado, mas as poucas pessoas eram leais a Davi. Só que Davi não estava contando com essas poucas pessoas. Davi estava contando com quem? Com Deus Todo-Poderoso, que sempre estava com seus ouvidos atentos para ouvir Davi. Irmãos, eu fico feliz porque na nossa igreja a gente tem esse discernimento, que a oração ela é um poder que nós temos e mal usado. Só que o primeiro resultado da oração, quando nós oramos, é que Deus trabalha no seu coração, trabalha nas suas emoções, traz paz que excede todo entendimento para você. Você se sente bem quando você ora. E isso por quê? Porque Deus já está trabalhando na sua vida. E fora que Deus, Ele atende às nossas orações quando Ele sabe que as orações que nós estamos fazendo, nós estamos pedindo coisas que nós realmente precisamos, e não o que nós queremos por prazer, por luxúria, só para dizer que nós conseguimos. Não, Ele dá o que nós precisamos. E Davi, ele diz que ao Senhor eu clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Então, querido, fale com Deus, ore, use essa arma poderosa. Paulo fala que nós devemos orar em todo tempo, em todo instante. Aí eu me lembro de um pregador que ele diz assim, que a geração de hoje não consegue orar nem 5 minutos. Você consegue orar? Você tem um estilo de vida de oração? Você abre o seu coração para Deus? Você pede auxílio para Deus? Ou você, quando está em perigo, você corre atrás das pessoas e fala com elas apenas? Nós precisamos falar com Deus. A gente fala com Deus e Deus responde automaticamente, acalmando o seu coração. E é isso que Ele fez com Davi. Se você ler o texto, segundo Samuel capítulo 15, você vê que Davi, ele clamava a Deus, ele sentia paz, tranquilidade, ele não estava agitado, ele não estava desesperado, porque ele sabia que Deus estava ouvindo ele, e que Deus que nomeou ele como rei, não foi ele que se autonomeou. Ele sabia que ele estava reinando porque Deus o chamou e o escolheu para ser rei. Você acredita que você está onde você está porque Deus te colocou? Você acredita que Deus te sustenta e vai continuar te sustentando?
Pois bem, Davi estava assim, mas por quê? Porque Davi, ele falava com Deus, ele tinha uma vida de oração. E aí, a última orientação que Davi nos mostra nesse salmo. Nós precisamos fazer como nós acabamos de cantar. E tem um pastor conhecido que ele diz assim, que a igreja, se ela não mente, quando ela canta, ela mente. Eu espero que isso não aconteça conosco aqui. Mas a música diz, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus, se ele curar, é Deus, se ele não curar, é Deus, e que nós precisamos entender isso. Você entende isso? Que Deus, ele é Deus, e ele nos ama, e ele cuida de nós, ele dá o que nós necessitamos, mas muitas vezes, através das experiências difíceis que a gente vive, ele vai nos moldando, vai nos amadurecendo e vai nos preparando para nos usar grandemente para a honra e glória do seu nome. Pois bem, Davi, a terceira orientação, acredite em Deus, ele garante a vitória. Mas Davi está falando de vitória aqui, não é vitória como muitas igrejas dizem. Ah não, você nunca vai ficar doente, você nunca vai ficar passando momentos difíceis financeiros, né? Venha para a corrente de tantos e tantas. Não é isso. Ele está falando que ele acredita em Deus e que Deus vai dar vitória para ele, mas segundo a vontade de Deus, não a nós. Ele acreditava que ele estava cumprindo um propósito de Deus, e como ele estava cumprindo um propósito de Deus, Deus ia sustentar ele no seu trono. E ele sabia que Absalão estava agindo como inimigo, que Absalão estava agindo como inimigo das nossas almas age, roubando, matando e destruindo o relacionamento com o pai, que era Davi, matando pessoas, porque ele estava levantando a guerra contra Davi. E nós sabemos que a guerra tem um lado vencedor e um lado derrotado, e que nesse meio termo há mortes, há feridos, e Davi sabia que Deus não queria que o povo de Israel lutasse entre eles. Então nós observamos isso. Então nós precisamos acreditar em Deus. Os versículos 7 e 8, olha o que diz: levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, quebra o queixo de todos os meus inimigos, arrebenta os dentes dos ímpios, do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o teu povo. Amém. Aqui ele usa uma expressão tão forte, né? Você já pensou falar isso para alguém, uma pessoa que está te boicotando, está fazendo mal para você? Vou quebrar seus dentes, que Deus quebra seus dentes. É uma expressão forte, mas esse quebrar o dente significa quebrar o poder do inimigo. Ele falava nessa linguagem, que era a linguagem do Velho Testamento, no termo hebraico. Mas aqui está falando no termo hebraico, querendo traduzir para o nosso, é o que? Significa quebrar o poder do inimigo. Ou seja, Davi estava pedindo para Deus acabar com o poder de Absalão, para que os homens leais que estavam cumprindo a vontade de Deus, que estavam do lado de Davi, que fossem vencedores, porque o poder que Absalão pensava que tinha ia ser neutralizado pelo poder de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos orar pelas pessoas. Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa que tem feito mal contra mim. Tenha misericórdia dessas pessoas que se levantam contra a sua igreja. Tenha misericórdia, Senhor. Neutraliza o poder destes e cumpre a sua promessa sobre a sua igreja. Qual é a promessa de Deus para a igreja? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? As portas do inferno não prevalecem, porque Deus, Ele é todo poderoso. O inimigo das nossas almas tem poder. Existe poder nesse mundo? Existe. O poder político, o poder social, etc. Poder material. Mas nenhum desses poderes é para o poder de Deus. Então Davi fala, acredite em Deus, Ele garante a vitória. E quando nós entregamos as nossas decepções para Deus, quais são os resultados?
Primeiro, experimentamos a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Tem hora que você não entende, nossa, a pessoa fez mal para mim, mas não me feriu, não estou sentindo nada contra a pessoa, estou sentindo assim, até para me orar por aquela pessoa. Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento de Cristo está no seu coração. Outra questão, nós conquistamos o consolo do Espírito Santo. Quem nos consola é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo usa a palavra para nos consolar. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo agir nas nossas vidas. E por último, o Senhor nos dá a vitória. O Senhor já nos garantiu a vitória quando Ele derrota o inimigo das nossas almas na cruz do Calvário. Nós somos mais do que vencedores. Nós não podemos ser mais derrotados. Nós temos 3 inimigos que têm algum poder, mas eles não podem contra nós, porque o Deus Todo-Poderoso nos deu a vitória em Cristo Jesus, e o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, luta por nós. Então, queridos, nós precisamos acreditar nisso e seguir essas 3 orientações de Davi. Vou repetir: confie em Deus, pois Ele jamais decepciona. Fale com Deus, Ele sempre nos ouve. E acredite em Deus, Ele garante a vitória. Deus é aquele que garante a vitória contra os inimigos. No versículo 7, Davi falou que quebra o queixo de todos os meus inimigos, e aquele que salva e abençoa. Do Senhor vem o livramento, a tua bênção está sobre o seu povo. Você é abençoado por Deus? Amém. E aí, eu queria encerrar lembrando de um cordeirinho nosso, que eu acho que foi o ano retrasado, ou outro ano, que ele dizia o quê? Não preciso de oração não, pastor, eu já sou abençoado. E essa é a verdade, nós somos abençoados, mas nós precisamos de oração sim, nós precisamos da oração dos irmãos. Então orem, falem com Deus, porque Deus sempre ouve, e Ele vai ouvir trazendo paz ao nosso coração, dando sabedoria, dando discernimento e nos ajudando nas difíceis lutas que nós temos travado nesse mundo. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai Todo-Poderoso, quero te agradecer por esses momentos que passamos aqui, com o Senhor agindo em nossos corações. Como nós cantamos, o Senhor é Deus, e isso traz consolo para todos nós, sabendo, Pai, que o Senhor é soberano, que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor é onisciente, que o Senhor, Pai, luta as lutas dos teus servos, o Senhor vai na frente, nos dando a vitória, ou, melhor dizendo, nós já somos vitoriosos pela derrota que Jesus Cristo impôs ao inimigo na cruz do Calvário. E nós te agradecemos, Pai amado, e pedimos que o Senhor dê esse discernimento para todos nós que estamos aqui e para os nossos queridos irmãos e amigos que estão assistindo. Que quando nós estamos com Deus, nós não podemos ser abalados, nós podemos ficar tristes, podemos ficar algumas vezes preocupados, mas nunca seremos abalados lá no nosso coração, porque a paz que excede todo entendimento vem sobre nós. E nós te agradecemos e oramos, Pai, mais uma vez, agradecidos pelo seu amor, pelo seu cuidado sobre nossas vidas e as vidas dos nossos queridos familiares. Que o Senhor continue nos fortalecendo, continue nos moldando. Essa é a nossa oração nessa noite. E agradecemos por estar nos ouvindo, Pai. Oramos assim em nome de Jesus. Sim. Amém. Queridos, estamos encerrando o nosso culto, mas nós teremos ainda um pós-culto com o nosso irmão Guilherme, que vai estar preparando o nosso coração também para o encerramento. E quando o Guilherme estiver tocando, nós vamos nos nossos lugares, vamos estar orando silenciosamente, uns pelos outros, para que nós tenhamos uma semana abençoada e fortalecida na graça que veio do Senhor. Amém?